Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de investimento. Vamos investir na memória, no seu depósito divino, seu espaço divino, que é onde se armazena o preparo para a vida. Amém? É a nossa memória. Porque se você perde a memória, perdeu tudo. As perspectivas de ser, de saber até quem você é. Então vamos cuidar dela. Como se cuida da memória? Reconhecendo, valorizando, agradecendo, passando em revista. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado, ó Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estar na Tua presença neste lugar. Obrigado pela liberdade que temos hoje, pois somos Teus filhos e temos recebido do Senhor a graça, o perdão, as misericórdias e a ajuda do Teu Espírito e também toda a instrução da Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor nos preparou e também colocou para nós tudo o que nós necessitamos. Muito obrigado, porque o Senhor deseja e também sempre investe em nós, porque quer que sejamos e cumpramos o propósito para o qual o Senhor nos criou. Obrigado por tudo, obrigado por Jesus Cristo ter dado a sua vida, resgatado a nossa alma, pagado pelos nossos pecados e nos redimido e praticado a justiça que não podíamos praticar, e hoje através do que Jesus fez, nós temos oportunidades de um novo recomeço, e um recomeço novo a cada dia. Muito obrigado também, ó Pai, por esse espaço que o Senhor providenciou, para que nós termos esse expediente para louvar, Te adorar e também nos relacionar uns com os outros e desfrutarmos da comunhão contigo e com os nossos irmãos. Obrigado por tudo, Pai, e nos colocamos agora diante de Ti com a mente e o coração abertos e dizemos para Ti, ó Pai, tenha misericórdia de todos nós e fala individualmente com cada um, dando-nos as instruções que necessitamos ainda aprender para melhor vencermos os desafios da vida. Eu abençoo a todos, estabelecendo nesse lugar o domínio do Senhor, e declaramos ao mundo espiritual que somente da parte do Senhor hajam manifestações. Peço, Pai, que a Tua graça alcance a todos e que o Espírito do Senhor ajude a cada um, até mesmo nas fraquezas que cada um tem, para que consiga se levantar e tirar de dentro de si já aquilo que o Senhor já colocou. Eu abençoo a todos, abençoo os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, e confirmo também essas orações de meus irmãos, que também fazem aonde residem. Em nome de Jesus, peço-te essas bênçãos. Amém. Agradecer ao Senhor, cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou. Meu Deus, obrigado. Jesus, obrigado. Seja grato ao Senhor. Aleluias. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça. Eu estava ouvindo a colocação da pastora a respeito do Salmo 27. É uma coisa interessante.
E nós, muitas vezes, aconteceu muito tempo comigo, muitas coisas, hoje ainda acontece, mas já menos coisas. A falta de entendimento nos priva de estarmos tendo melhores resultados. A falta de entendimento nos priva de termos melhores resultados. E o religiosismo parece que cria uma cegueira espiritual, que quando se pega um texto do Velho Testamento, parece que não tem nada a ver com a gente. Quero dizer para os irmãos, esse salmo aqui que estamos orando, o Salmo 27, tem tudo a ver com a nossa realidade. Só para nós melhor entendermos a diferença da dispensação da lei para a dispensação da graça. Uma delas é que na dispensação da lei a coisa era física, material. O próprio culto era um cerimonial com muita coisa material, visual. E na graça é espiritual, tem o lado espiritual. Primeiro o espiritual para depois materializar resultados. Por exemplo, quando o salmista diz, se estourar contra a minha guerra, aquele tempo era guerra mesmo, eram exércitos, amém? E estourava mesmo, pois ele era um rei, ele estava diante de uma nação, e ele enfrentava essa circunstância. Que tem a ver isso comigo? Nunca vai estourar a guerra contra mim. Essa política de gênero não é uma guerra? Para levar os seus filhos? Para corromper seus filhos? Já não estourou a guerra contra a família? Para a inversão de valores? Já não estourou a guerra na economia? Tirando o emprego? Então, tudo isso tem a ver com a nossa realidade. Então, por isso, meus amados, temos sim a necessidade de aprendermos, pois é o Senhor mesmo quem diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Não é só vir na igreja de quando em quando se sente necessidade, ou quando já se está meio gelado, sentindo-se afastado de Deus. Que crescimento se tem dessa maneira? Querido, querida, quantos aqui têm filhos? Como você ficaria se seu filho aparecesse em casa só quando tivesse com fome? E você dava umas bolachinhas e liberasse novamente para viver e não querer saber e não ter expediente com eles para construírem neles o que você espera deles. Como seria a sucessão da sua família? Humanamente, sociologicamente, a gente age. Aliás, se agir assim, vai tudo à bancarrota. Mas, espiritualmente, a maioria dos cristãos agem exatamente assim. É forte, mas é uma verdade. Amém? Quantas verdades, quantas instruções, quantas revelações, quantas aplicações práticas que vêm da palavra da palavra de Deus para os filhos de Deus. E os filhos de Deus não estão no lugar aonde flui, aonde jorra o ensino. Eu falei aqui já diversas vezes. Nos sábados eu dou expediente com hora marcada para membramento, as pessoas que querem fazer parte da vida ativa
da igreja, ser membro pertencente ao ministério e servir nesse ministério, mas também do aconselhamento, atendo às necessidades, as pessoas em crise, as pessoas precisando de direção, de um conselho, de uma direção para a vida. E eu quero dizer para os irmãos, diminuiria muito meu gabinete de aconselhamento se as pessoas fossem mais assíduas aos cultos, porque sai do altar aquilo que se precisa para a vida. Quer ver uma coisa interessante? Vamos para um texto que muitos não entendem o significado. Malaquias, capítulo 3, vamos ler desde o verso 6. Se não me engano, a partir do 6. Tá bom aí. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, nós somos, pela fé, descendentes de Abraão. Abraão teve Isaac, Jacó, e aí veio vindo a descendência da herança, das promessas e até do Salvador. E o Senhor diz, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, vós, descendência de Abraão, não sois consumidos. E para não sermos consumidos, necessitamos ouvir as instruções para fazermos as correções, pois uma vida sem instrução se desvia de propósitos. E aí então o Senhor faz uma colocação, ele diz, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. E o Senhor diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Quem é que se afasta? Por exemplo, vamos usar a igreja para não pegar o pé de ninguém aí. E pego de todos ao mesmo tempo. É a igreja que se afasta, é Deus que se afasta da igreja ou é a igreja que se afasta de Deus? Quem é que se afasta? Então aí está uma coisa, queridos. Deus se afastou de mim. Não, eu me afastei de Deus. E como que o ser humano se afasta de Deus? É quando ele não pratica mais, quando ele se desvia de ouvir a verdade, ele se desvia de cumprir os deveres. Isso começa em casa. Então, as coisas, o mal ocupa o lugar porque ficou um espaço vazio. Porque na vida tudo é uma substituição. Por exemplo, vamos usar uma outra alegoria muito interessante. Você que viaja e vê, lembra-se de lugares que eram lindas lavouras e hoje são matagais. Por que mudou este quadro? Porque aquele local, aquele espaço, aquela terra deixaram de desenvolver nela cultura produtiva, cultura proveitosa. Amém? E assim também o ser humano, quando ele deixa de ser uma cultura, deixa de praticar, de ter como hábito, como cultura, a prática do bem, automaticamente a vida dele vai começando a se ocupar com a prática de males. Amém? E outra questão aqui, vou fazer uma outra comparaçãozinha aqui.
as pessoas que se deram mal, que já estiveram bem, inclusive, bem com Deus, e deixaram os expedientes de culto a Deus. Quem deixa o expediente do culto a Deus, aquele expediente que era para ser dado para Deus, o diabo começa a reivindicar para ele. E vai comprovar no que eu vou concluir ali. O Senhor diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Olha, desde os dias de vossos pais, existe um afastar gradativo e progressivo. Como também a melhora pode ser construída gradativa e progressiva. Então o Senhor chama a atenção que houve um afastamento dele. E eles ainda cheios de razão. Mas vós dizeis: em que nos havemos de tornar? No que é que nós nos desviemos? E o Senhor então faz uma outra pergunta: o homem pode roubar de Deus? E o Senhor responde a pergunta: todavia vós me roubais. E ainda dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. E aí o Senhor mostra que todas as leis, ela revela algo. Então as leis, ninguém altera o resultado dela, o propósito para o qual ela foi criada. E aí então o Senhor fala: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. E aí ele mostra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de cumprir esta obediência, pode fazer prova de mim. Depois de cumprir, a prova se faz. Bom, como é que eu vou fazer uma colocação, mais uma ilustração prática? Como é que você pode fazer prova de uma terra se ela vai produzir? É lançando semente. Como é que eu vou saber que essa terra vai dar? Ficar discutindo: não, ela não dá, ela dá, não dá, dizem que não dá, é coisa e tal, começa a seguir ideia de outros. A gente só fica sabendo se fizer a prova. Amém? Então você que é contra o dízimo, você já fez prova? Já pôs à prova essa instrução divina que garante aos obedientes, a provisão, a receita? Na minha trajetória de vida, eu não tenho recebido queixa: pastor, eu sou dizimista e perdi a minha receita. Se você pede num lugar, Deus abre em outro. Mas o que vem de pessoas: pastor, eu perdi meu emprego. Pastor, minha empresa está indo à falência. Eu deixo falar: pois é, vou te fazer uma pergunta. Você era dizimista? Não. Como é que Deus vai lhe dar provisão? Como é que Deus vai lhe dar proteção contra o ladrão? Deus não protege ladrão. Não.
Ele se escapa em algumas, mas ele, olha, a média de vida de quem entra por esse caminho ali fora, quem se lembra qual é a média de vida? 25 anos. A média de vida de quem opta ali para viver abusando e se apossando do que é dos outros, tem uma vida muito curta. Isso não é eu que fiz essas estatísticas. Está aí, tá? Os dados que informam. Então, depois de cumprir esta obediência, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos para o 11. Versículo 11. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem da vossa vide no campo, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor. Mas volte o verso 10, a parte aí que eu vou trazer para os irmãos aqui. A falta de entendimento, as pessoas não sabem o poder de solução que o dízimo traz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu vou dar o dízimo, porque senão não vão conseguir pagar a luz, as despesas, os funcionários, os obreiros, os missionários, os pastores. Não. O dízimo, essa parte é Deus que cuida. Sabe qual é o que vem para você quando você é dizimista? O mantimento que você precisa, a instrução para você se manter no caminho, a instrução para você se manter saudável, sadio, a instrução para você se manter. Quem é dizimista sempre recebe do altar o mantimento espiritual, o mantimento intelectual, o mantimento social, o mantimento de preparo para a vida. Deu para entender? Isso eu não sabia. Eu achei que o dízimo é para enriquecer pastor. E você empobrece por não obedecer, por seguir falsos profetas, falsos conceitos. Então, quem é dizimista, sempre... Eu tenho uma prova aqui, amados. Muita gente, já sabem agora, porque primeiro vão falar com a secretária. Eu gostaria de falar com o pastor antes do culto, eu queria um conselho. Eu não dou antes do culto. Por que vão me desgastar? Se ele é dizimista, na pregação sai a resposta que ele precisa. Se ele é dizimista, a pregação traz a instrução que ele está precisando. Se ele é dizimista, sai do altar o mantimento que ele precisa. Se ele é dizimista, sai do altar a ideia, a conclusão da confirmação daquilo que ele precisa fazer. Amém? Olha, amados, eu não sei se hoje está em 5% que as pessoas querem falar comigo antes do culto, que depois do culto queiram falar ainda. Às vezes me dizem, o fulano quer falar, e eu cumprimento na porta. Aguarda, depois que eu cumprimentar eu falo contigo. Pastor, não precisa, Deus já me deu a resposta. Sabe o que é isso? É o resultado do dízimo. Amém? Então a pessoa está em crise, está em dúvida, está precisando de uma direção para a vida. Se ela
tem a cultura, o hábito, que criou a sua cultura de cultuar a Deus, que ele não perde os cultos principais, ele sempre tem uma palavra diretiva para a sua vida. Então, o dízimo mantém o armazém divino para você abastecido. Mas se você não é dizimista, será que Deus dá mantimento para quem não é dizimista? Quem não é dizimista é que se mantém no mesmo emprego? Quem não é dizimista é que mantém a mesma receita? Quem não é dizimista será que mantém o mesmo padrão de vida? Queridos, não subestime essa falta de cabelo aqui. Tem 50 anos de rodagem aí, viu? E no meio dos crentes. 50 anos de rodagem no meio dos crentes. Eu não falo abobrinha, eu não falo teoria. Não. O que eu falo é o que eu vi, o que eu presenciei. E o que eu também vivi. Porque também vivi mediocridade por falta de conhecimento. Vivi mediocridade por ouvir crente medíocre. Amém, amados? Então aí está uma coisa que não ia falar isso aí, mas eu aqui sou apenas um servo, um porta-voz do Espírito do Senhor. Amém, amados? Deu para entender que o dízimo eu não concordo com o dízimo, é da lei. Como eu falei, você tem que saber agora trazer da lei, mas não é da lei. É tão bom que a lei absorveu, é tão bom que Jesus reeditou. Olha o que ele disse em Mateus 23, se não me engano. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir o quê? Aquelas, a qual? Continuar dando dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Continuar dando dízimo de tudo. Porém, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 7, se não me engano. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E o que mais? Aqui, certamente recebem dízimos homens que morrem e até que roubam. Mas não importa. Quando você entrega para um homem que recebe dízimo, o seu dízimo está sendo recebido aonde? Aonde? Quando se entrega o dízimo, quem que de fato recebe? Aquele que vive. Amém? Isso é uma prova que o dízimo pertence ao Senhor, e todo aquele que se apossa do que é do Senhor, o devorador vem buscar. Então, para concluir essa parte que não estava no meu pensamento de falar, mas eu sou apenas um vaso, tenho que falar o que o Senhor me dá. São verdades que parece, claro que se você der ouvido, mas olha a vida de quem é contra o dízimo. Observe se as orações de quem não é dizimista é respondida.
Observe, para você entender melhor, o livro de Malaquias, ali tem 4 maldições. E uma delas é na vida material. E para cada atitude errada, produz um tipo de maldição. A forma do culto produz maldição. O não honrar o Senhor produz maldição. O não praticar as instruções produz maldição. Tem 4 tipos de maldições fortíssimas dentro desse. E uma coisa, amados, olha o que aconteceu. Coincidência? Não sei. Algum fundamentalista pode até trazer uma outra linha de explicação. Mas Deus falando tão claro para o seu povo, através do profeta Malaquias, e o povo não querer ouvir, não mudar, não levar a sério. O que levou Deus? Que atitude Deus teve com Israel? Deus se silenciou. E por um período de 400 ou 450 anos, Deus não levantou um profeta. Por um período de 400 anos, Deus não levantou um profeta sequer para estar diante do povo, para resolver os problemas do povo, ao ponto do mundo estar em trevas. No entanto, cheio de religiões. Porém, Deus não estava falando através deles. Amém? Então, ser religioso não diz nada. Será que Deus fala com você? Deus dirige a sua vida? E para concluir, para quem é contra o dízimo, o que você prefere? Ser dizimista para Deus ou para o diabo? Todo ser humano é dizimista. Você prefere ser dizimista para quem? Quem escolhe é você. Eu escolho a quem eu dizimo. Eu escolho a quem honrar. Eu escolho os conceitos de quem praticar. O ser humano é livre. Amém? Então são escolhas, tá? Então não fique falando que o dízimo o dízimo não é da graça. O dízimo é uma verdadeira graça. Porque gera bênção. Quem é dizimista, eu digo para os irmãos, quando não era dizimista, minhas orações não funcionavam. Eu orava e não acontecia nada. E eu tinha medo de quando me pediam oração, porque claro, não funcionava. Então a nossa consciência nos acusa. Como é que eu vou orar se eu não estou com crédito? Amém, amados? São coisas pessoais. Então você escolhe. Não sei por que eu estou insistindo nisso. Quero dizer para os irmãos, a crise não terminou. E só tende a aumentar. Por que aqui Deus tem abençoado? Porque eu tenho trazido, Deus tem nos dado luz, direção, respostas, instruções, para a gente se preparar para a crise, para vencer. Olha, por maior que seja as crises que virão, o ser humano vai necessitar de comer, de vestir, de calçar, se locomover, estudar, construir, morar. E tudo isso gera o quê? Mão de obra.
E da onde nós ganhamos os recursos do serviço que se presta. Mas aí vai chegar o ponto, queridos. Quem é fiel a Deus tem os cuidados de Deus. E quem não é fiel a Deus, olha um exemplo prático aqui. Vamos pegar um exemplo interessante. Não vou ler o texto, mas está dentro do capítulo 15 de Lucas. Um pai tinha 2 filhos. E o mais moço veio para o pai, é a partir do verso 15, se não me engano, 15, 16. Pai, dai-me a parte da minha herança que me toca. Como o Pai, como Deus, o nosso Pai, não impõe, não escolhe, não obriga, não. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele deu herança para o seu filho, que pegou a sua herança e partiu para uma terra distante, e desperdiçou tudo, não o que ele construiu, mas o que ele ganhou. O que ele ganhou como herança de seu pai, desperdiçou com meretrizes, e aí veio uma grande crise naquela terra, uma grande fome, e atingiu ele também. Mas ele não tinha mais a comunhão com o Pai. Ele não estava mais com o Pai. Ele saiu da presença do Pai, da casa de seu pai. Ele saiu debaixo do governo de seu pai e foi dirigir a vida a seu bel prazer. E veio a grande crise. E acabou a herança. Terminou as reservas. Porque quem ganha sem trabalhar, gasta sem olhar. É mais ou menos assim. Por isso que quem acerta na loteria, em um ano perde tudo, porque ganhou sem trabalhar. Aí terminou, agora eu vou ter que trabalhar. Ele era filho de um pai honrado. Sabe qual é o emprego que ele conseguiu? Qual é o trabalho que ele conseguiu? Apacentar porcos. Que para o seu pai, para a cultura da sua família, porcos era uma criação imunda. E ele, o único trabalho que conseguiu foi apacentar porcos. E ele padecia de fome. Vamos lendo aí. Põe 16 aí. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ele desejava, não estava dizendo aqui que ele comia. Ele desejava porque ninguém lhe dava nada. Quem tem Deus como Pai não passa necessidade, porque Deus o assiste. Então ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aí então o que aconteceu? Caindo, porém, em si, disse. Caindo em si, lembrou que era feliz e não sabia, e jogou fora a felicidade que tinha. Aí lembrou-se da casa de seu pai, lembrou-se
dos empregados de seu pai. Ele não era empregado, ele era herdeiro, ele era príncipe naquela casa. Ele tinha autoridade, porque quando ele voltou, o pai deu o anel, e o anel significa símbolo de autoridade, o carimbo estava no anel. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. O que ele fez? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Querido, esse levantar foi uma atitude que ele tomou de sair daquele estado. E muita gente aqui dentro precisa se levantar, sair do estado em que vive, estado de desobediência, estado de negligência. Amém? E olha o que aconteceu quando ele se levantou. Mas ele reconheceu: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o que o Senhor criou de estrutura e de subsistência. Eu pequei, o céu é testemunho. Eu pequei contra princípios, eu pequei contra as leis. Eu não quis te honrar, eu não quis te obedecer, eu não quis os teus conselhos. Então todas as atitudes que ele tomou foi atitude de desobediência. E aí então ele veio, e aí ele disse: eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha aí. Queridos, eu já ouvi, esses ouvidos que a terra vai comer um dia, já ouviu: eu gostaria de ter em minha mesa o que eu joguei no lixo, de coisa boa pronta que sobrou. Eu gostaria de ter somente como receita o que eu gastei em coisas erradas cada mês. Esses ouvidos ouviram isso já. Então é hora de uma reflexão. Se interrompeu a sua receita, veja no que você se desviou. Não estou falando isso para lhe condenar, mas para lhe mostrar. Assim como o filho pródigo retornou, começou tudo de novo e reconstruiu a sua vida. Amém? A graça de Deus oportuniza a nós. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Elas se tornam novas a cada manhã. Cada dia você pode recomeçar com uma nova atitude. Então ele tomou essa atitude e ele veio então. Olha o que diz o verso 20. Levantou-se. Ele não ficou só no pensamento. Olha, o que tem de crente apostatado da fé, que tem desejo de voltar e não volta. Tem desejo de se levantar e não se levanta. Só fica em conversa. Agora vamos ver. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Eu creio que não foi fácil, porque ele teve que voltar pelo um caminho, pelo mesmo caminho que ele foi, acompanhado de muita gente consumista, de muita gente de festa, de muita gente do desfrute dos prazeres. Então, ele voltou pelo mesmo caminho, quando foi com muitos, e agora volta sozinho, descalço, maltrapilho.
com fome, voltando pelo mesmo caminho que foi, com muita orgia, com muito festejo, com muita pompa. Tudo tem um preço, amém? Tudo tem um preço. Então, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que mais? Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, porque o pai vê a atitude. Querido, querida, a atitude fala mais alto que palavras. Os crentes têm muitas palavras e poucas atitudes sábias, coerentes. Deus julga as intenções, as atitudes. E aí então, o pai já mandou, já chamou os seus servos: tragam depressa. A situação era urgente. Traga depressa a melhor roupa, vista-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Olha o estado que estava. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas aí olha o que aconteceu. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão e teu pai o matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aleluias. Porventura, queridos, esse quadro não se repete também na atualidade? Eu sei que tem muita gente aqui que acha que porque está sempre na casa do pai, está servindo, é dizimista, e não consegue entender que uma pessoa que foi dizimista, foi obediente, saiu, se corrompeu, se desmunhecou até, e volta: eu não vou dar o meu lugar, eu não vou ter ele aqui do meu lado, eu não vou aceitar quem se desviou e se corrompeu, se prostituiu, agora voltar a ser novamente meu irmão. Isso é religiosismo.
Amém. Como é que você vê aquele que caiu? Se o pai o recebe como filho, quem é você para não receber como irmão? Muita gente saiu da igreja por causa disso. Pior que essas razões não deram bons resultados para quem assim agiu. Amém. Não sei porquê. Olha aqui, não peguei nada do que eu trouxe. E Deus nos deu o que nós precisávamos. Amém? Como é que você está vendo? Qual é a função da igreja? Olha, querido, querida, o que está aparecendo de filho de irmãos envolvido com drogas? Eu falei aqui desse ministério, não sei se chega a ter alguns, mas da família da fé aí fora, cerca de 40% dos que estão dentro de presídios são filhos de crentes. E uma vez veio uma irmã: pastor, ora pelo meu filho que está na cadeia. Mas por que ele foi para lá? Ele não queria me ouvir. Ele foi da igreja, ele nunca quis ser da igreja. E ainda você quer que solte ele? Se ele não gosta de igreja, deixa lá por enquanto, porque lá ele vai ouvir a palavra. E é verdade, porque lá, olha o que tem, não sei se os irmãos observaram, tá? Vai ver se esses pegos pelo Lava Jato não estão com a Bibliazinha lá dentro agora. Quem é que você lembra do Estevão aquele? Parece que era senador, se não me engano. Está com a Bibliazinha, está quase pastor lá, viu? Está vendo? Não querem pelo amor. Amém? Então acha que o mundo tem coisa melhor para dar? O mundo vende ilusão. Mas o que o mundo vende não tem consistência, não tem garantia. É um Kinder Ovo, viu? Não se sabe o que tem lá dentro. Então aí está, meus amados, a palavra para nós nesta manhã, tá? É isso aí mesmo, tá? É para o seu bem. E você, sendo fiel a Deus, olha, tem um texto que diz assim, lá no Salmo 37, se não me engano, já não tenho certeza do versículo, que diz assim, o salmista diz assim: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. 37, 25. Salmo 37, 25. O que diz ali? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O que é ser justo? Dizei aos justos que bem lhes, a palavra confirma a palavra. Meu irmão, se ajuste a palavra, que você não vai ficar desamparado, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não acabamos de ler, agora no mês de maio, o Salmo 91, olha o que diz ali. Amém?
Mas as promessas de Deus é para quem se ajusta. Não faça desse expediente um ritual de religiosismo. Vou lá marcar meu ponto. Não, eu vou lá ver o que eu preciso aprender. Eu vou lá ver no que eu preciso me ajustar. Como é que fica um aluno que vai para a escola só para não ter falta? A garantia da sua presença em todas as aulas lhe dá garantia de passar de ano? A sua presença aqui como ritual religioso, simplesmente a sua presença como ritual religioso, lhe dá garantia para você vencer os desafios da vida? O que nos garante e nos prepara é aquilo que nós aprendemos, aquilo que colocamos em prática. Pois é na prática que nós construímos. Amém? Ficamos em pé. Uma outra coisa interessante, amados, queridos, escutem essa aqui. Tem muita gente boa aqui, que tem filhos que saíram de casa, se corromperam, se destruíram. Ah, não é mais meu filho. E tem alguns engomadinhos, ele não é mais meu irmão. Pai é pai para? Amém? Você é pai dele dentro da sua casa. O pai sabia que seu filho estava lá, porque a fome era geral, mas ele não foi atrás. Mas quando o filho veio, ele não fechou a porta. Amém? Amém? O seu irmão quis fechar. E o pior, que tem família que não tem mais cabeça. É uma democracia. Quantos concordam? Até o cachorrinho levanta a mão. Aí usa o voto até do cachorrinho. Se o cachorro não gosta dele, não. Então vale até o voto do cachorro que não quer mais ele aqui. Tem muitas famílias construídas assim já. Ainda mais as famílias reconstruídas. Tem mais coisa aí que tem que vir aí, mas vai ter que ser com mais tempo. Então reconstrói, destruíram, se acharam, mas quer a fulana, mas não quer o fruto da fulana. Quer o fulano, mas não quer o fruto do fulano. Ou, boneca, se o teu boneco disser, escolhe entre eu e teu filho, fique com teu filho. Porque filho é filho para... E você é boneco. Se a sua boneca fizer lhe botar na parede e disser, escolhe entre eu e teu filho, fica com teu filho. Porque filho é filho para... Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado pela sua graça. Obrigado
pelas verdades da Tua palavra, obrigado pelo Teu amor manifestado a nós, falando-nos e confrontando-nos com verdades e passando em revista coisas que se está deixando para trás. Senhor, ajuda-nos a entender e dá-nos um coração humilde para praticar, uma disposição de alma e de espírito para colocar em prática as verdades que temos aprendido do Senhor. Eu abençoo a todos, desligo as vidas de todos os legados hereditários, de todos os espíritos familiares e de todo o espírito da falsa religiosidade. Desligo as vidas e ligo as vidas para estarem conectadas com o Senhor e que aprendam a depender do Senhor e colocar em prática as instruções que vêm da parte do Senhor. Eu abençoo a todos e peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas, e pode fazer prova com o Senhor.